Convido para o uso da palavra o mestre Oswaldo Bastos. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite da vereadora Cátia Rodrigues e dizer que eu estou imensamente honrado em estar aqui nessa casa debatendo sobre um tema tão importante, tão evidente nas nossas vidas. Saudar também as autoridades aqui presentes aqui na mesa, os convidados ilustres, os senhores e as senhoras, e dizer que, quantas vezes essa casa me convidar, eu estaria aqui para... Hoje nós estamos nesse ambiente pacífico e ordeiro, com pessoas educadíssimas, mas no dia que for para... Como diz o apóstolo Paulo, né, nós temos que viver um bom combate. E como diz o nosso presidente, que o soldado que vai à guerra com medo de morrer é um covarde. Então, toda vez que eu for convidado, eu irei atender o convite dessa casa. Bom, eu queria dar uma pequena contribuição aqui para os senhores e as senhoras, começar a quebrar alguns mitos. Acho que isso pode servir de reflexão quando os senhores e as senhoras saírem daqui e até estiverem em outros ambientes. Primeiro é sobre a questão do lugar de fala, que agora os revolucionários, eu sou um estudioso de teorias revolucionárias há muitos anos, os revolucionários e as revolucionárias, agora eles querem saber se você tem um lugar de fala. E aí você não pode falar de cota racial se você não for negro, você não pode falar de questões da mulher se você não for mulher, você não pode falar de questões homossexuais se você não for do LGBT e por aí vai. E aí também, no caso, eu não poderia falar de aborto, porque eu também não tenho útero, né? Até pelo menos até que... Então, mas eu digo, eu tenho meu lugar de fala. Primeiro porque eu sou um cidadão livre e estudioso. Se eu sou um cidadão livre, eu posso ter minha liberdade de expressão. Se eu sou estudioso, eu tenho alguma autoridade para falar sobre o tema que eu me proponho a falar. O segundo motivo do meu lugar de fala é porque já inventaram bebê de proveta, mas ainda não inventaram espermatozoide de proveta. Então, para o óvulo ser fecundado, mesmo no laboratório, ele precisa de um espermatozoide ou ele precisa de um gene que veio de algum homem, por mais desconhecido que seja. Então, nós homens temos lugar de fala para falar das questões ligadas ao aborto. E em terceiro lugar, porque se há tanto feminismo hoje em tirar de nós homens toda e qualquer autoridade sobre o que quer que seja, eu acho interessante que na hora que nasce pensão alimentícia ninguém faz política feminista. Na hora que a criança nasce, a lei e o juiz não querem saber se o pai consentiu ou não, estava de acordo ou não, sabia ou não que o anticoncepcional estava vencido. Se foi algum golpe ou não, a justiça também não, a lei e a justiça também não querem saber, você, pai, vai assumir qualquer que tenha sido a motivação do ato sexual, consensual que levou à gestação e ao nascimento da criança. Então, nós homens temos lugar de fala, sim, para falar, indiscutivelmente, para falar de aborto e qualquer outra questão que nós, enquanto pessoas, homens livres e estudiosos do assunto, tenhamos alguma autoridade para falar. A segunda questão muito importante é sempre lembrar que nós não estamos aqui para julgar mulheres que praticaram aborto ou que pensaram em praticar aborto. Eu não tenho a mínima competência para isso. O que estamos aqui é para discutir uma política nacional e mundial de extermínio de pessoas, de redução populacional. É isso que tem que ser lembrado. Nós não estamos aqui para fazer julgamentos morais de quem quer que seja. Mas alertar que o que está em jogo aqui é a rejeição completa de uma política de extermínio de pessoas. É preciso as pessoas entenderem. O pessoal fala muito em teoria do complô e tal. Eu digo sempre que o problema do Brasil é estudo mesmo, porque não existe teoria do complô, existe uma estratégia de dominação. E hoje, a partir já de muitas décadas, se inventou
dois grandes problemas que dizem respeito à questão do aborto. Primeiro, a questão do aborto como uma forma de purificação racial. Há um outro mito que precisa ser quebrado, que é aquele que diz que o feminismo ele quer o bem da mulher. E que se você é contra o feminismo, você é contra a mulher. Eu não posso ser contra a mulher por três motivos, por um motivo muito simples. Eu sou filho de uma mulher, sou casado com uma mulher, sou pai de uma mulher. 3 contra 1, não tinha como aguentar, eu ia apanhar de qualquer jeito. Então, impossível, não é verdade? Então, se você é contra o feminismo, você precisa conhecer o que é o feminismo. Eu sempre pergunto às feministas, mestres de feminismo, digo, você leu fulana? Não. Você leu fulana? Não. Então você não é feminista. Você não conhece feminismo. A origem do feminismo, eu não vou me estender muito nessa questão, mas a origem do feminismo, ela não tem nada a ver com proteção de mulher nenhuma, até porque os grandes direitos conquistados para as mulheres foram lutas de homens, que entenderam que as mulheres não podiam mais permanecer sem aqueles direitos. E, por acaso, grupos feministas financiados por grandes organizações financeiras se apropriaram desses discursos e benefícios e colocaram como se fosse o próprio delas. Então, ser contra o feminismo não é ser contra a mulher. Segundo mito a ser quebrado. O feminismo não está necessariamente pensando o bem da mulher. A origem do feminismo, pelo menos nos Estados Unidos, também tem algumas origens na Europa. É preciso que vocês, tudo que eu vou citar aqui está na internet, vocês podem buscar na internet. É exatamente a primeira questão, como eu disse, a primeira questão era eugenia. Purificação de pessoas, tornar seres humanos mais evoluídos, rejeitar o nascimento de pessoas que viessem com algum tipo de anomalia, com algum tipo de doença, má formação. Aquilo que Hitler fez na Alemanha, essa ideia já era muito antiga, muito antes dele, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E um dos movimentos que mais encabeçou a política de eugenia, particularmente nos Estados Unidos da América, foi exatamente as primeiras grandes feministas que criaram o movimento feminista nos Estados Unidos. E aqui eu trouxe aqui algumas falas de uma das maiores feministas, criadora do movimento feminista nos Estados Unidos, em que ela diz o seguinte, são algumas citações, inclusive estão documentadas em cartas que ela escreveu, em textos que ela escreveu, a Margaret Sanger, onde ela diz o seguinte, não é necessário que circule a ideia de que queremos exterminar a população negra. Quando eu vejo pessoas negras, mulheres negras, defendendo políticas abortistas, eu só posso crer que são pessoas que nunca estudaram absolutamente nada sobre feminismo e sobre o que é o aborto realmente. Eu não posso, é o julgamento menos grave que eu posso fazer da pessoa. Mais grave seria se eu acreditasse que ela estaria contribuindo para o genocídio que ela tanto diz que é contra. A grande questão é que, nesse momento, aí, início do século passado, o pessoal estava preocupado com o crescimento da população de cor. Era essa, inclusive, uma expressão muito utilizada pela Margaret Sanger. Não podemos deixar crescer a população de cor. Eles não usavam muito a palavra negro, eles usavam a palavra cor. População de cor, pessoas de cor, ou seja, pessoas não brancas. E a partir daí começou a se incentivar, o discurso da Margaret Sanger começou a ganhar eco, começou a fazer efeito, ganhar popularidade, e isso atraiu para perto da Margaret Sanger alguns mega milionários que começaram a investir nela, e começaram a apoiar as ideias dela. E nesse período, antes da Segunda Guerra Mundial, era proibido nos Estados Unidos e Europa, principalmente nos Estados Unidos, se tratar de qualquer tipo de pesquisa com métodos contraceptivos. Era proibido. Então, Margaret Sanger, junto com alguns milionários e milionárias, começaram a financiar alguns cientistas que toparam desenvolver uma tal de uma pílula anticoncepcional, que não era de forma alguma para dar autonomia à mulher, era para matar pessoas e não deixar que pobres e pessoas de cor nascessem.
E esses cientistas, então financiados pela Margaret Sanger e por essas pessoas milionárias, para fugir da lei, não serem presos, julgados, presos, eles diziam que aquela pesquisa era para resolver problemas de ordem menstrual das mulheres. Ah, pá, tá bom, menstruação, tudo bem. Não, eles estavam ali escondendo um plano muito mais diabólico, que era criar uma pílula que evitasse nascer pessoas de cor e pobres. Uma outra fala dela muito interessante, para que vocês entendam do que estamos tratando aqui. Eles são ervas daninhas da humanidade, reprodutores irresponsáveis, geram seres humanos que jamais deveriam ter vindo ao mundo. O controle do nascimento consiste, nem mais nem menos, na eliminação de pessoas inadequadas. Acho que o maior de todos os pecados é trazer filhos ao mundo. Isto é que há por trás da bandeira do direito da mulher. Na década de 60, alguns anos depois, Kate Millett, também uma famosa feminista, que eu não encontrei nenhuma feminista que tenha lido Kate Millett. Kate Millett, ela vai escrever um famoso livro, uma das bíblias do movimento feminista, Política Sexual. E lá pelas tantas ela vai dizer: se vocês homens já tivessem nos dado empoderamento, hoje vocês não estariam se preocupando com o controle populacional. Vou repetir. Se vocês homens já tivessem nos dado empoderamento, hoje vocês não estariam preocupados com o controle populacional. Porque depois da eugenia, o grande problema que aparece é o controle populacional. E a palavra empoderamento, ela aparece no movimento feminista, hoje ela é usada de qualquer forma, né? Hoje a mulher está empoderada para tudo. Tá? Se eu disser que estou empoderado, o pessoal quer me bater. Não, você já foi empoderado demais. Historicamente, você já estava empoderado. Mas a palavra empoderamento, ela aparece exatamente exclusivamente ligada ao aborto. A Kate Millett, quando ela está se referindo à mulher empoderada, ou o direito da mulher empoderada, ela está se referindo exclusivamente ao direito ao aborto. Mulher empoderada é aquela que pode abortar. E não por acaso surge nesse mesmo período a teoria da bomba populacional. O mundo está crescendo muito, tem muita gente consumindo, vocês estão vendo isso hoje, o movimento ambientalista. Está tudo interligado. Tudo interligado. Hoje você está consumindo muito, você tem que consumir menos. Como é que você vai consumir menos? Diminuindo o número de gente no planeta. Por isso que nós não estamos falando aqui de um simples direito, de uma simples bandeira, como muitas feministas revolucionárias tentam transparecer, enganar vocês, mulheres de bem. Nós não estamos falando de simples modo de pensar, nós estamos falando de uma política mundial que tem o Brasil, um dos países mais populosos do mundo, como alvo preferencial e que tenta fazer crer que isto é um direito, como foi dito aqui pelos ilustres colegas que me antecederam. Talvez eu possa até achar que o corpo é seu, que as regras são suas em parte. O meu corpo é meu, o seu corpo é seu em parte. Por lei, você pode doar órgãos. Se você vender órgão, é crime. Você pode doar sangue, mas se você vender sangue, é crime. Você pode doar um rim, mas se você vender um rim, por mais nobre que seja a sua causa, cuspa-leão, cadeia. Então, nem o seu corpo mesmo é inteiramente seu, como você pensa, que dirá o corpo que está dentro de você. Aí é muito simples dizer que coisificar a vida, quando uma vez mostraram um feto como esses que vocês estão vendo aqui na frente, mostraram a Margaret Sanger, uma das grandes feministas americanas, que eu acabei de citar, ela fez, isto não é um feto, é um aborto. Então é preciso que vocês, mulheres, entendam o papel importante
gritante e determinante que vocês têm hoje na sociedade, na construção desse país e do mundo? Porque ao contrário de discursos revolucionários, do mimimi, que vocês são vítimas oprimidas, leu do engano. Vocês são peças-chave. Satanás, quando quis destruir a obra de Deus, ele não foi para Adão. E aí o pessoal distorce a Bíblia e acha que Satanás foi tentar Eva porque a mulher era fraca. Não. Satanás não foi tentar Eva porque a mulher era fraca. Satanás foi tentar Eva porque Eva era o pilar da casa. A mulher era o pilar da estrutura. A mulher era a viga central da edificação. E ele sabia que se ele derrubasse esta viga central da edificação, ele derrubava o resto. E ele conseguiu. O discurso de que alguns outros mitos, o discurso de que se liberar o aborto, ou descriminalizar o aborto, vai ter menos aborto. É uma outra mentira. Todos os países que o aborto foi descriminalizado, ele subiu exacerbadamente. Nos Estados Unidos da América, quando a Corte Suprema Americana, nos anos 70, reconhecia o direito de aborto, as feministas diziam o que dizem hoje, só 3 meses. Depois passou para 6 meses. Hoje, em alguns estados americanos, se uma mulher estivesse dirigindo para a clínica para parir, e ela decidir curvar uma esquina e entrar numa clínica da Planned Parenthood, a maior rede abortista do mundo, e quiser abortar, ela pode. E mais, os tecidos, os órgãos dessa criança serão todos vendidos na maior rede de venda de órgãos humanos do planeta. A Planned Parenthood hoje só não ganha para a China, que é a maior exportadora de órgãos clandestinos, que mata os seus prisioneiros e vende os órgãos por aí. Depois da China, a maior vendedora de órgãos humanos é a ONG chamada Planned Parenthood, que teve como uma das mentoras, inclusive presidente, a feminista Margaret Sanger. Hoje, conforme disse a ilustre doutora que me antecedeu, já está se falando de aborto pós-parto, ou seja, descriminalizar o infanticídio. Enquanto não nasceu, é aborto. Depois que nasce, se a mãe mata, é infanticídio. Em determinadas condições, é infanticídio. Ou seja, isso não vai parar. Quando em 2012, entraram com a ação, a DPF, no Supremo Tribunal Federal, para reconhecer o aborto do feto anencéfalo, eu disse, não aceitem isso. Quem sou eu para julgar um pai e uma mãe que sabem que vão ter um filho anencéfalo? Eu não estou desmerecendo essa dor. Mas eu sei o que esse pessoal quer que aconteça com o Brasil e com a humanidade. É sobre isso que eu alerto. E eu disse, eles não vão parar, e não pararam. Ano passado entraram com mais uma ação, a mesma ADPF 442, agora requerendo o direito do aborto até 12 semanas, ou seja, 3 meses. E tal como os Estados Unidos, se eles conseguirem 3 meses, vão querer depois mais 6 meses, depois mais 9 meses. E para vocês que acham que fragilizar o bem jurídico vida é algo do direito, do seu direito, deixa eu lhe dizer que está vindo aí com muita força uma campanha também para descriminalizar a eutanásia. No direito, quando você mexe numa coisa, você afeta a outra. É igual o motor de um carro, eu digo sempre isso para os meus alunos.
Você tem que ter muito cuidado quando você mexe naquele motor chamado direito, ordenamento jurídico, porque se você mexer aqui, você vai atacar de alguma forma. E se você não pode ser mais abortado, lembre que você pode ser eutanasiado. Está chegando com muita força também, vocês vão ver explodir, de uma hora para outra, aqui e ali, vocês vão ver explodir também uma campanha pedindo o direito à eutanásia. E esta briga que vocês estão vendo contra o aborto, vocês vão esperar muito mais da eutanásia. Podem esperar que a briga vai ser muito feia. Porque quem está por trás disso são grandes conglomerados de bancos, seguros, seguradoras, plano de saúde, e que tem muito dinheiro para investir nessa campanha. E não tardará, poderemos chegar ao dia em que você receberá um telefonema do hospital para ir com o caixão, para buscar o seu parente, porque o tempo de validade dele venceu. Não pense que eu estou aqui fazendo terror. Eu estou preparando vocês que acham que matar os outros por interesse próprio é um direito. Todos os países que criaram direitos de aborto, que legalizaram o aborto, todos os países tiveram aumentos, muitas vezes, de mais de 400% do número de abortos depois que o aborto foi legalizado. Eu quero aqui só citar o número do nosso companheiro aqui de perto, o nosso querido Uruguai, nosso vizinho aqui de fronteira. Quando o aborto foi legalizado em 2014, o Uruguai realizava, por ano, algo em torno de 300, 400 abortos. Depois de 2014, quando o aborto foi legalizado no Uruguai, hoje a média anual de aborto é de 30 a 35 mil abortos. Isto chama-se controle populacional. Isto chama-se controle natalidade. Isto chama-se genocídio. Então não se trata de julgar pessoas, se trata de alertar para uma política que vem sendo implantada no Brasil por ONGs estrangeiras que adentram o nosso território com interesses estrangeiros, financiadas com verbas estrangeiras, atendendo ao interesse de grandes conglomerados econômicos estrangeiros e adentram o nosso território, assediando mulheres e homens brasileiros para que comprem a bandeira deles contra o nosso país, contra a nossa população, contra as nossas crianças, contra o nosso futuro. Eu não vou me estender mais para não tomar o tempo e não cansar esta nobre plateia. Muito obrigado, minha vereadora, pelo convite. Muito obrigado a atenção de vocês. Quero agradecer a presença de todos, de coração. Vocês foram muito importantes aqui. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Finaliza a sessão agora.